Ei, que bom que nós estamos juntos mais uma vez. Eu desejo que o Senhor abençoe a sua vida verdadeiramente, assim como a sua família, desse tempo que nós temos passado mais tempo em família, não é? Acredito que o Senhor está nos revelando seus propósitos a respeito do sacerdócio familiar, a respeito das nossas relações, que de fato a presença do Senhor tenha espaço, tenha maior espaço aí onde você está agora. Eu queria ler com você no livro de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Porém, notifica aos homens que todos, em toda a parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Esse é o nosso Senhor, esse é Yeshua, esse é o plano de Deus Pai, um plano tão perfeito que nos afetou, que nos atingiu. Sim, Ele é soberano sobre todas as coisas. Vamos orar. Espírito, Espírito, gera em nós essa revelação de quem Tu és, de quem Yeshua é. Sim, nós estamos vivendo nesses dias aquilo que a Sua palavra já nos dizia que aconteceria. Abre os nossos olhos, ó Deus. Abre os nossos ouvidos, Senhor. Nós não queremos estar perdidos nesse tempo, porque sim, Você já determinou que um homem virá julgar o mundo, um varão perfeito, que hoje está assentado à destra de Deus. Yeshua, nós Te aguardamos. Nós Te aguardamos. Por Sua causa queremos existir, por Sua causa queremos nos mover. Reina soberanamente sobre os nossos corações, Senhor. Individualmente e coletivamente, nós clamamos: reina soberanamente sobre nós. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o cabeça da igreja, o firme fundamento da nossa fé. Em seu sangue temos paz. Ele é a imagem. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o cabeça da igreja, o
cantar. O princípio primogênito, a palavra e a porta, o Rei do universo, a essência da vida, soberano Rei. Sim, tu és soberano Rei, soberano Rei, soberano Rei. O princípio primogênito, a palavra e a porta, tu és Senhor, o Rei do universo, a essência da vida, soberano Rei, soberano Rei, soberano Rei. Em uma só voz nós cantamos: soberano Rei, soberano Rei, tu és soberano, Senhor. Yeshua é o seu nome, Yeshua é o seu nome, nome sobre todo nome. Diante do seu nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que tu és o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele virá para reinar. Ele virá para reinar. Ele virá para reinar. Ele virá para reinar. Sim, ele virá. Ele virá para reinar.
soberano Rei, soberano Rei, soberano Rei, soberano Rei, soberano Rei, soberano. Onde isso estiver sendo liberado, Senhor, onde tiver um filho seu, uma filha sua, cantando a respeito de Yeshua, Yeshua que é a nossa esperança, o seu reino que é a nossa esperança, eu oro para que o ambiente onde essas pessoas estão seja transformado pela sua soberania. Sim, pela sua soberania. Que o seu cetro seja estendido sobre cada casa, sobre cada família. Por favor, que os seus olhos estejam sobre essas casas, e nós oramos nesse dia. Abala aquilo que precisa ser abalado, Senhor. Ah, Deus, nós oramos como sua igreja, nós oramos. À medida que o Senhor abalar o que precisa ser abalado, nós sabemos que nas nossas coisas, nas nossas casas, sim, tudo vai para o seu devido lugar agora mesmo. Agora mesmo, tudo vai para o seu devido lugar agora mesmo. Pela palavra do Senhor, pelo Espírito do Senhor, tudo começa a ter ordem agora. Todo caos cessa, cessa, porque Ele é soberano. Onde estiver um coração reconhecendo a soberania de Yeshua, que todo caos cesse agora mesmo. Haja shalom, haja shalom, haja shalom. Onde os teus filhos e filhas estão consagrando ao Senhor tudo o que temos, tudo o que somos, tudo aquilo que seremos no dia de amanhã. Não, não, não. Não é por nossa própria causa, é por tua causa. Enche os nossos corações de paz agora, porque reconhecemos a tua soberania. Reconhecemos que estamos vivendo dias que estão nos ensinando a aguardar com temor e com tremor a vinda do seu Filho. Lembra-nos, lembra-nos. Acende no nosso interior o discernimento que precisamos para estarmos preparados para esses dias, Senhor. Nós consagramos tudo a Ti, como famílias agora. Oi, irmãos. É um prazer estar aqui hoje com essa função, essa missão de enviar algo, né, que chegue até a sua casa, trazendo um tempo de perspectiva sobre a palavra do Senhor. Nós temos sido bombardeados com tantas informações externas, mas a nossa confiança está em Deus e nós não podemos ser abalados nesse tempo. Eu queria ler com vocês o Salmo 95, até o versículo 9, que diz assim: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou.
Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como no dia em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Eu acredito que nesses dias a nossa fé ela tem sido colocada à prova. Sabe? Quando nós constatamos as incertezas a respeito do nosso amanhã, de fato a nossa fé ela é colocada à prova. Então, eu oro para que nesse dia o seu coração seja cheio de confiança e que quando você ouvir a voz do Senhor por esses dias, que o seu coração não esteja endurecido, mas que o teu coração esteja acessível para a voz do Senhor. E por que eu estou falando sobre isso? Porque num tempo onde nós não sabemos o que nos aguarda nos próximos dias, a nossa intenção muitas vezes é de reter hoje para garantir o amanhã. Porém, nós não trabalhamos sobre essa ótica. A nossa confiança está no Senhor. E tudo aquilo que Ele confiou a nós tem um destino específico, tem um propósito certo. Por isso eu quero falar com você. Não abra mão nesses dias, não abra mão nesses meses de ser fiel ao Senhor com os seus dízimos, com as suas ofertas, conforme nós temos aprendido, conforme a palavra nos respalda. Sabe por quê? Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Escolha ser pastoreado pelo Senhor. Escolha ser apacentada pelo Senhor. E você vai perceber, você vai provar e ver que o Senhor é bom. Não sejamos como o povo na época do deserto, que mesmo tendo visto as maravilhas do Senhor, ainda continuavam questionando a respeito da fidelidade do nosso Deus. O nosso Deus é fiel e nós fazemos parte de um corpo. Por isso eu quero que agora você se prepare para ofertar e dizimar. Se você ainda não fez isso antes, na verdade, os nossos horários de reunião eles são divulgados, então vamos procurar nos preparar sempre antes, porque isso faz parte do nosso culto a Deus. Se hoje nós podemos louvar, cantar louvores das nossas casas, se hoje nós podemos receber a palavra ministrada pelos pastores, enfim, pelos nossos irmãos através da internet, as ofertas e os dízimos também devem, não apenas podem, mas elas devem acontecer, porque isso é parte do culto ao nosso Deus. Que o Senhor te abençoe, que o seu coração não esteja endurecido e creia, porque você não terá falta de coisa alguma para a sua família. Não vai te faltar o alimento, não vai te faltar a provisão, porque se o Senhor veste os lírios dos campos, o que Ele não faria por você e por mim? Então se apegue a essa palavra e se posicione diante disso e que o Senhor nos guarde. Amém? Olá, irmãos, tudo bem? Espero que sim. Muito bom estarmos juntos nessa manhã. Feliz porque o Senhor tem nos renovado, tem nos sustentado. Ele tem sido fiel nos dias das incertezas, Ele tem sido fiel nos dias de angústia e Ele tem sido fiel nos dias alegres, nos dias de sol. Deus é bom o tempo inteiro, Deus é bom o tempo todo. Esse é o nosso Deus, um Deus fiel que cuida de todas as coisas, todos os aspectos. E por isso nós o servimos, por isso nós damos graça a todo tempo. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia comigo. Pega a sua Bíblia aí, você que está com a sua Bíblia, seu tablet, no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Lucas, capítulo 9, versículo 57, e nós vamos ler até o 62. Lucas 9, versículo 57 até o 62. É um texto que é conhecido de todos, e eu queria falar um pouquinho sobre a utilidade do homem.
né? Nesse tempo de tantas incertezas e tantas perguntas e respostas, inclusive mais busca por respostas, as pessoas elas estão muito desesperadas tentando achar algo sólido, né? Tentando achar onde eu devo me agarrar, onde está a raiz da missão. Eu preciso me sentir útil. Como se sentir útil se eu estou dentro de casa? Mas existe não uma explicação para essas perguntas, mas existe um sentido para a nossa vida como discípulos de Jesus. E esse texto fala sobre isso, né? A nossa utilidade, ela está em reconhecer nossa identidade dentro da missão do Filho de Deus, né? Nenhum homem, nenhum cristão, nenhum crente em Jesus Cristo vai de fato se sentir útil sem reconhecer quem Cristo é e sem se enxergar dentro da missão. Então é o que nós vamos acompanhar um pouquinho nessa manhã. Então o versículo 57 diz assim, acompanhe comigo. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. A outro Jesus disse, siga-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar? Curve sua cabeça comigo, por favor. Pai, nós te damos graça por conta da sua palavra, por causa dessa palavra, por causa dos ensinamentos que ela tem. Ó Espírito Santo, nós te pedimos nessa manhã, nos visita com a sua palavra e cumpra o seu propósito no nosso coração, na nossa mente, nas nossas motivações, através dessa sua palavra. Espírito Santo, você é aquele que pode mudar o nosso interior, você é aquele que pode causar todos os ajustes possíveis para endireitar os nossos caminhos, as nossas veredas, as nossas perspectivas. Nós te convidamos nessa manhã, Espírito Santo, nos auxilia, nos ajuda a compreender os teus ensinamentos nessa manhã. Nós te damos graça em nome de Jesus Cristo. Amém. É muito interessante esse texto que nós acabamos de ler, porque fica claro que Jesus se encontra, né, com 3 pessoas, 3 jovens, né, e dá a entender que são jovens por conta do tipo de diálogo que Jesus Cristo tem com eles. E o primeiro destaque que eu queria fazer está na primeira conversa que ele tem com esse jovem. E é interessante que o primeiro caso, o jovem se oferece para seguir a Cristo. Isso tem muito a ver com o cenário dos nossos dias, do que nós estávamos falando, sobre se sentir útil, sobre ter utilidade, sobre se sentir alguém que tenha sentido real, alguém que está buscando dentro das suas afeições e motivações, ocupações e preocupações, sentido para a sua existência,
que tudo faça sentido dentro daquilo que ele está fazendo. Isso tem muito a ver com que esse jovem ele se aproxima de Jesus e fala: eu vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Ele faz, ele se oferece, ele se lança numa conversa com Jesus, se oferecendo para segui-lo, sem sequer que ele tenha falado nada. Esse é o reflexo de muitos jovens que nós temos nos dias de hoje. Enxergam Jesus em algo, olham para Cristo, identificam, reconhecem, de fato, Deus está fazendo algo, Jesus está fazendo algo na nossa nação, Jesus está fazendo algo nesses dias, Jesus está fazendo algo na minha vida, na minha cidade, na minha comunidade de fé, e por isso eu vou oferecer a minha vida para Ele. Mas muitas das vezes isso é feito sem medir a consequência do que é seguir a Cristo. E eu acredito muito que existia um desejo legítimo de seguir a Cristo, e me parece muito que essa falta de cálculo do que é entender que é ser um discípulo de Cristo faz ele falar isso com todas as emoções, mas sem uma real motivação e sem um real conhecimento do que tudo que estava em jogo. E é engraçado que ele se oferece para Cristo, né? O texto diz assim, eu queria ler mais uma vez essa parte. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. E Jesus responde como: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Isso aqui, pode apontar para alguns caminhos, mas o interessante nessa parábola, nessa figuração, é que Jesus está falando que dentro da criação, dentro do que ele mesmo estabeleceu na criação, os animais, as raposas, as aves, elas sabem que estão cumprindo algo, elas saem para caçar, elas voam pelos céus e elas fazem isso sabendo que o destino da volta está garantido. E Jesus está deixando aqui um recado para aquele jovem, e para nós nessa manhã, que diz o seguinte: me seguir, largar tudo e me seguir, cumprir o que você está falando, que vai me seguir por onde eu for, não quer dizer que você vai seguir a mim e vai continuar com o curso da sua vida. Jesus está deixando claro aqui para ele que para você me seguir, você tem que confiar inteiramente em mim. Para você me seguir, para você ir aonde eu for, essa obra precisa estar completa. Essa obra é uma via só de ida, onde nós somos enviados, onde nós somos chamados, empoderados e enviados, mas nós só paramos quando é concluída uma obra, quando é concluído um plano. E Jesus falou para ele, o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, e ele está falando, fazendo um apontamento do corpo de Cristo, que está sendo formado na terra. E me lembra aquele texto do apóstolo Pedro falando do edifício que Cristo está construindo. Ele é a pedra fundamental, ele é a cabeça da construção, e nós somos as pedras que estamos se unindo dentro dessa construção. Você que quer ser um discípulo de Cristo, você precisa estar seguindo a Ele, sem essa ideia de que você pode seguir a Cristo
e a qualquer momento voltar atrás. Sem essa ideia de que você pode dar o passo de seguir a Cristo e no momento que você quiser voltar para os seus afazeres. Sem a ideia de que você pode seguir a Cristo e na hora que você bem entender, nossa, essa vida é pesada demais para mim. Eu não posso fazer isso, então eu vou dar pausa aqui. Como a gente pode dar pausa num vídeo, né? E simplesmente, eu tô vendo os vídeos no YouTube e tô com fome. Eu vou dar pausa e vou parar para comer alguma coisa e depois eu volto. Não. Seguir a Cristo é uma via que você se lança e confia inteiramente na proposta que Ele está fazendo. Você confia, né, unicamente nos seus desígnios, nos seus propósitos, porque você crê que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e a sua vida não terá sentido nenhum se você não seguir a Cristo. Então, você que já fez essa oração, você que já se lançou aos pés de Cristo por algum momento e você pegou o seu dedinho e deu pausa, e não dá para mim essa vida, né? Cristo está te dando a chance de ressignificar o que você entende sobre chamado, sobre vocação, sobre ser um discípulo nesses dias. De fato, você precisa olhar para Cristo e segui-lo sem olhar para trás nunca mais. O Filho do Homem não tem onde reclinar essa cabeça, a sua cabeça. Isso aponta para isso. Existe uma obra que está sendo feita e construída. E quando essa obra for concluída, o cabeça que é Cristo, ele reclina. Porque o corpo está completo, porque o corpo estará totalmente feito, totalmente amadurecido, totalmente cumpriu o propósito que era necessário. Pense nisso. Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu, deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vai e anuncie o reino de Deus. Cara, o que acontece aqui é muito incrível, porque, né, o jovem, ele né, dialogando com Cristo, né, e eu acredito que, né, esse texto ele apenas faz uma síntese do que foi essa conversa. Ele insiste nesse ponto, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Historicamente, eu acredito que o pai desse jovem não estava morto. Isso tinha a ver com uma cultura, né, que o pai dele era um homem de idade, um ancião. E a preocupação dele não era, o meu pai está morto, eu larguei meu pai lá e eu estou aqui na rua me encontrando com Cristo e preciso enterrá-lo. Não, não se trata disso. O texto ele está apontando que o filho tinha suas preocupações e essas preocupações eram plausíveis, eram honestas. Existe algo que tem me preocupado nesses dias, que é a distração. E essa parte desse texto que nós lemos aqui, ela deixa isso explícita, né? As preocupações dentro das nossas ocupações, elas podem ser reais, legítimas, verdadeiras, mas elas não podem estar acima da real motivação da nossa vida, do real propósito da nossa vida, que é seguir a Cristo. Então aquele jovem estava falando para Jesus: Jesus, eu preciso ainda passar um tempo de cuidar do meu pai, esperar que a sua velhice se conclua, e então, quando ele morrer, quando eu sepultá-lo e possivelmente pegar a minha herança, aí eu vou seguir a Cristo. Isso aponta para o tipo de vida que muitos têm nos dias de hoje. Mas é muito interessante o que Jesus fala para ele. Senhor, permita que deixe... Senhor, permita sepultar o meu pai, cuidar do meu pai, porque ele é idoso. Mas Jesus insistiu, deixe os mortos
sepultem os seus mortos. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus aqui não estava sendo insensível e falando, seu pai já morreu, não se trata disso. Jesus aqui ele estava colocando as coisas no devido lugar, ele estava separando preocupações de ocupações. O seu pai já está idoso, o seu trabalho ele está acontecendo, a sua família está sendo desenvolvida, o sonho que você tem de realizar algo, de casar, de fazer alguma coisa, de ter ascensão profissional, de ter ascensão ministerial, de fazer algo relevante de fato, de que tudo que você está envolvido, de fato que é justo, que pode ser justificado. Isso, todas essas coisas, elas não podem estar acima da missão de Deus. Porque Jesus ele não vai esperar você cumprir todos os seus sonhos, cumprir todas as coisas que você deseja, para então se envolver com aquilo que ele está construindo na terra. Ele está falando para nós nesse texto aqui. Tudo que está acontecendo na vida de vocês está no curso normal da vida. Os idosos vão cumprir sua velhice e vão morrer. Os jovens vão trabalhar, vão construir famílias e vão seguir o curso da sua vida para a velhice. As crianças vão ser formadas, vão ser instruídas. Tudo está no seu devido lugar, tudo está cumprindo o seu devido propósito. Mas você precisa se envolver com aquilo que eu estou chamando. Então, Jesus fala para ele, vá, você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Você, porém, largue as preocupações e se ocupe com aquilo que é devido. Isso me lembra de um livro muito bom de um padre, se eu não me engano, Henry Nouwen, chamado Espaço para Deus. É muito bom que você leia esse livro nesses dias. Ele coloca essa questão das ocupações e preocupações no seu devido lugar, e é muito bom aprender com isso tudo. Jesus estava fazendo isso aqui com aquele jovem. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Toda a vida está no seu curso comum. Você não pode se esforçar além do que deve para cumprir elas. Mas você sim, que foi chamado por mim, vá e anuncie o reino de Deus. Jesus está nos chamando nesse tempo para abandonar as coisas efêmeras, as coisas que devem estar em segundo plano, as coisas que não podem nos ocupar a ponto de nos preocupar e nos tirar da missão de Deus. Nós precisamos estar envolvidos com a missão do Filho de Deus, o que Ele nos colocou, e se dedicar a isso. Existe uma palavra ecoando nessa manhã: vá e anuncie o reino de Deus. O terceiro ponto aqui, e é muito interessante também, essa terceira conversa que Jesus tem com esse jovem, ela diz assim: outro lhe disse, Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para entrar no reino de Deus, é apto para o reino de Deus. Uau! Permita que eu me despeça das pessoas que estão na minha casa. Ninguém que põe a mão no arado, ninguém que aceitou esse chamado de Jesus, ele pode começar e parar quando quer, porque você deixou algo mal resolvido, porque você está construindo algo e que o seu coração está
né, muito dedicado a isso a ponto de você querer parar a missão de Deus. E aí me lembra, né, um texto que fala sobre não é possível servir a dois senhores. Esse texto está em Mateus 6, 24. Abra aí comigo, por favor. Evangelho de São Mateus, capítulo 6, 24. Ele é muito interessante. Mateus 6, 24 diz assim, ó: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar outro, ou irá se dedicar a um e desprezar outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. E é muito interessante que Jesus aqui não estava falando necessariamente de bens materiais. Jesus não estava falando aqui de religiões de espírito, ou você serve a Jesus Cristo, ou você serve uma feiticeira, ou você serve a Jesus Cristo, ou você se dedica a outra religião, seja ela qual for. Ele não está falando sobre isso. Ele está falando que o coração do homem é capaz de amar coisas, riquezas, afazeres. E isso pode entrar em qualquer categoria da nossa vida. O nosso trabalho pode ser venerado, amado, idolatrado acima de Cristo. Relacionamentos, pessoas podem amar mais o marido, mais a esposa, mais os filhos do que a Cristo. Pessoas podem amar o que elas conquistam, que Cristo dá acima de Cristo. Os bens materiais. E se sentir seguras porque conquistaram algo, e se sentir seguras porque elas estão, construindo um castelo, estão construindo algo que as deixam bem. E Jesus está falando, não é possível servir a dois senhores. Não é possível que você construa uma idolatria no seu coração e você a siga a ponto que eu olhe indiferente para isso. Não. Nós estamos vivendo o que nós precisamos desconstruir, derrubar e edificar aquilo que é preciso, derrubar todas as paixões, derrubar todos os ídolos que nós criamos e fizemos crescer e nós nutrimos no nosso coração, seja o nosso emprego, seja os nossos bens, seja quem tem uma conta bancária que dá uma segurança nesses dias de insegurança financeira, seja um relacionamento que você tanto desejou e conquistou e você colocou isso acima do que Cristo representa para você. Ei, Jesus irá derrubar essa construção. Nós estamos vivendo o tempo que ele está abalando todas as coisas que precisa ser abalada. E o que são essas coisas? Ídolos do coração. Jesus está falando aqui para esse jovem: ninguém pode botar a mão no arado e olhar para trás. Você não pode aceitar o chamado que eu te fiz, começar a cumprir e quando quiser olhar para trás. Você não pode aceitar o chamado, entrar na minha construção, na obra daquilo que eu estou desenvolvendo no mundo e das nações e na sua vida e de repente em algum momento você se apaixonar mais por algo do que a mim. Não, isso não é possível. Está escrito no Evangelho de João 15, versículo 5 a 8, eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada vocês podem fazer. Ninguém pode fazer nada, ninguém pode edificar nada, ninguém pode edificar um prédio, ninguém pode colocar um nome em nome de Cristo sem que ele esteja, sem que nós estivéssemos ou estejamos presos no ramo, fixos nele. Não é possível uma construção sem ele. E o segredo de tudo que nós estamos falando aqui não está simplesmente abandonar algo para se dedicar a outro. Não se trata disso. Se trata em reconhecer
que nós não somos ninguém sem Cristo. Se trata em reconhecer que nós não podemos dar um passo sequer nas nossas vidas sem olhar para Cristo, sem perguntar o que Ele acha. Nós não podemos sequer planejar o nosso futuro, pessoas que estão planejando, uma vida futura, querendo casar, querendo noivar, querendo estabelecer uma família. E você não pode fazer isso sem Cristo. Pessoas que já edificaram, que já casaram, você não pode casar e seguir o curso da vida do jeito que você acha que é. Solteiros não podem edificar algo sem Jesus. Ele é o centro de todas as coisas. Tudo foi feito por Ele, por intermédio dEle. Para Ele foram feitas todas as coisas. Homens e mulheres, filhos e filhas, é tempo de nós voltarmos o nosso coração inteiramente para o Senhor. É tempo de nós reconhecermos que nessa obra que nós ouvimos o chamado dele, nós não podemos fazer nada se ele não estiver. Nós não podemos fazer nada se ele não apontar o caminho. Nós não podemos dar um passo sem a sua presença. Nós não podemos desenvolver amores sem que ele seja o centro. E me apavora muito o fato de muita gente nesses dias que o Senhor está nos dando a oportunidade de nos arrependermos, de abrirmos mão do nosso homem carnal e se voltar para o homem espiritual e nutrir o nosso interior, a nossa mente, o nosso coração, e nada fazem, e seguem os rumos da sua vida sem Cristo, fingindo que está tudo bem, fingindo que Ele não está olhando. Ele está olhando para todas as coisas, Ele vai julgar todas as coisas, Ele é aquele que vai colocar tudo numa balança e vai pesar. E você precisa temer isso, e você precisa ter medo disso, e você precisa desejar o dia do Senhor com seu coração limpo e suas mãos limpas. O tipo de discípulo que Cristo deseja no texto que nós lemos aqui é o tipo de discípulo que não vai olhar para trás, que aceita a missão e vai seguir em frente e vai passar pelo que precisa. Quer seja as aflições, amém. Quer seja o martírio, amém. Quer seja perder a vida, amém. Inclusive muitos nesses dias de pandemia, de Covid-19, existem muitos homens e mulheres de Deus que perderam sua vida. Eu tenho conversado com pastores amigos que estão fazendo velórios, que estão fazendo sepultamentos para pessoas que numa semana estavam 100% bem, que estavam saudáveis, sem doença pré-existente. E o Senhor as chamou através desse mal. E o ponto não é que pessoas estão morrendo. Pessoas morrem todo dia. O problema é se o Senhor te chamar hoje mesmo, você cumpriu o que devia. Se o Senhor te chamar hoje mesmo, meu irmão, será que o seu interesse em edificar mais a sua empresa, mais o seu relacionamento, mais as paixões desse mundo, mas a construção que você tanto sonhou, e você nada faz, nada endireita a sua vida, não se livra dos seus pecados, não procura uma vida piedosa, para onde que você está indo? Para onde que você está indo? O convite que Cristo faz para sermos seus discípulos nos coloca numa via, sim, que não tem volta. É uma via que nós vamos obedecer, vamos seguir até que esse corpo seja formado, até que se conclua todo o plano de Deus e Ele volte para reinar na terra, sim, mas Ele vai reinar com aqueles que foram fiéis.
Ele só vai reinar com aqueles que não se dobraram. Ele só irá reinar com aqueles que não se dobraram, com aqueles que não desistiram, com aqueles que foram fiéis, com aqueles que derramaram suas lágrimas, mas se mantiveram de pé. Tenha vergonha do tipo de vida que você está tendo. Tenha nojo do tipo de vida que você está tendo, se ela não está em conformidade do tipo de discípulo que Cristo deseja, e o que o Senhor nos ajude nesse tempo. De fato, sim, é tempo de estarmos ligados, fazermos nossas reflexões e olhar para que tipo de discípulos nós estamos sendo para Ele. Nós estamos cumprindo, anunciando o reino de Deus? Como estamos fazendo isso? Será que estamos fazendo isso, de maneira sensorial, de maneira estética, onde as pessoas acessam a nossa rede social e olham, uau, ali é um discípulo, mas dentro da nossa casa nós não valemos nada? Que o Senhor nos ajude. Eu queria orar nesse momento. Pai, nos ajude a cumprir tudo aquilo que o Senhor está promovendo em nosso meio. Por favor, nos ajuda a ser seus discípulos. Oh, Deus, da maneira que Tu queres, Senhor. Espírito Santo, por favor, Pai, eu te peço, converta a nossa mente, os nossos corações, para sermos homens e mulheres que amam a Tua obra, que amam a Sua presença, que Te amam acima de todas as coisas, Senhor. Nós queremos considerar todas as coisas sem valor diante de Ti. E eu te peço nessa manhã, nos ajuda, Espírito. Por favor, sopra, Senhor, do Seu Espírito sobre as nossas casas, aonde estiver alguém ouvindo essa palavra, que o Seu Espírito encontre morada, corações abertos, mente aberta para ouvir a Tua voz e não resisti-la no dia de hoje. Eu oro por isso, para que os corações sejam quebrados pela doçura da Sua voz. Espírito Santo, nos ajuda a cumprir os Teus propósitos aqui na terra como família de Deus e como discípulos. É isso que eu te peço em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Querido, Deus te abençoe. Que o Senhor continue ministrando no seu coração e que você, nesse tempo que nós estamos vivendo, crie cada dia mais amor, paixão e apego por ser um discípulo verdadeiro, por aquele que não olha para trás, por aquele que não quer terminar os afazeres da vida. Sim, nós somos aqueles que não retrocedem. Deus te abençoe.